Olá, internautas, aqui da TV 61. Estamos começando mais um bate-papo com Hélio Dolly. Hélio, como vai você? Tudo bem? Tudo bem, Negrão? Bom dia a todas e todos. Bom dia a todas e todos. No bate-papo com Hélio Dolly de hoje, ele vai comentar aqui as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, como era previsto. Bolsonaro, a chapa Mourão-Bolsonaro não foi cassada, óbvio, né? Mas o TSE tomou uma decisão importante, que foi a cassação do mandato do deputado Fernando Francischini, justamente por declarações falsas, né? Uma fake news sobre as urnas eletrônicas. O Hélio vai também comentar a decisão do Superior Tribunal Federal, ou melhor, o Supremo Tribunal Federal, sobre injúria racial, que passa a ser equiparada ao racismo e com todos os seus agravantes, inclusive a prescrição, né? Deixa de ser prescrita como é o racismo. Hélio, no baú nós vamos continuar falando do governo Hollenberg, né? Isso. Hollenberg e as memórias do Hélio daquele período ali do governo. Hélio, como se previa, o TSE não, né, você comentou no último bate-papo, o TSE não teve a coragem, né, de tomar uma decisão em relação às fake news nas eleições de 2018. Né? Negrão, o TSE é um tribunal político, né? E o tribunal, quer dizer, você tem ali 7 ministros, como nós falamos da última vez, 3 do Supremo Tribunal Federal, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 advogados. Sinceramente, alguém imagina que 3 anos depois da posse, mais 3 anos depois da eleição, né? Da eleição em 2018, com esse clima que o país vive, com Bolsonaro atiçando sua militância, tendo como vice-presidente um general de exército, que esses 7 indivíduos iriam, a essa altura, cassar o mandato do presidente e do vice-presidente da República, quer dizer, é uma ilusão achar isso. Por mais qualificado que o tribunal fosse, por menos político que ele fosse, ele iria considerar as circunstâncias que cercam esse caso. Né, Negro? Então, assim, imagina a convulsão no país com 7 ministros derrubando um presidente e um vice-presidente da República, sendo que o presidente tem uma milícia a seu serviço, milicianos, fundamentalistas, armados, e o vice-presidente general de exército. Então, você imagina se isso acontecer? Não iria acontecer. Até porque, havendo isso, quem assumiria? O presidente da Câmara dos Deputados. Há um entendimento no Supremo Tribunal Federal que ainda não é concreto em relação ao Arthur Lira, mas há o entendimento, tese, de que réu não pode assumir a presidência da República. O Arthur Lira é um corrupto notório, réu, vai processo e tal. Então, ele não poderia assumir. Imagina a confusão, Negrão. Então, eu estou dizendo isso para dizer que é ilusão achar que isso acontecer. E no último programa, não vou repetir aqui, nós já fizemos mais do que críticas a essa demora do TSE em julgar os processos eleitorais. Mesmo esse do Francischini, que você citou, foi na eleição passada, está sendo julgado agora. Um processo decorrente de um crime cometido na campanha eleitoral tem que ser julgado em até 3 meses, no máximo. No máximo, e é possível, não vem dizer que é impossível, não, é possível, basta querer trabalhar ativamente e não ter tribunais com ministros em tempo parcial, ministros meia-boca, ministros que só podem trabalhar quando não estão na sua atividade principal. Mas isso nós já falamos na outra vez. Então, Negrão, essa é uma questão concreta. Agora, por outro lado, para tomar uma decisão como essa, o TSE teria que ter provas muito claras, muito convincentes. E, na verdade, tudo indica que não havia isso.
É como disseram os ministros, todos nós sabemos, a gente sabe, mas num processo não basta a gente saber, tem que ter prova. As provas têm que ser claras e convincentes. E aí, Negrão, eu vou te dizer, o tribunal não teve coragem, não teria essa coragem. Agora, também seria muito perigoso julgar sem ter um volume probatório suficiente para isso. Porque hoje, Negrão, é Bolsonaro. Daqui a 4 anos, podem querer fazer isso com um candidato de outro espectro político. Podem querer fazer isso com um candidato de esquerda, né? Caçar o mandato sem prova. Nós vimos o que aconteceu no Congresso Nacional. A Dilma perdeu o mandato por causa de supostas pedaladas fiscais. Bolsonaro já cometeu mais de 30 crimes de responsabilidade graves, que levaram pessoas à morte e não é julgado por crime de responsabilidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Agora, por outro lado, o tribunal deu um sinal. Ele disse, olha, na próxima eleição nós vamos fazer diferente. Aí, Negrão, eu, pelo menos, acho difícil. O tribunal não está equipado para isso, ele tem que se equipar para isso, tem que adquirir coragem para caçar mandato de candidato que fizer fake news, transmissões em massa para influir no resultado eleitoral, ele tem que ter coragem para isso, e ele vai ter que julgar rápido, né, Negrão? Não dá para falar isso e demorar o julgamento 3 anos. Quando o presidente, ou o governador, ou o deputado estiver terminando o seu mandato, aí vem o tribunal e caça o mandato, ou toma uma decisão. Então, essa notícia do tribunal é o que as pessoas de bom senso esperavam. Tinha que ter muita ilusão achar que o TSE iria caçar a chapa. É o que se esperava. Demonstra toda a fragilidade do TSE, demonstra todos os defeitos do TSE. Mas ele, pelo menos, deu uma sinalização positiva, vamos dizer assim, uma advertência. A cassação do Francisquini, que é um bolsonarista, meio fascistão mesmo, a cassação do Francisquini foi justa, foi correta, demorada, tinha que ter sido logo, ele já exerceu 3 anos de mandato, tinha que ter sido logo no início, antes, até de preferência, antes dele assumir o mandato, porque o crime estava ali, gravado, não tinha muito o que discutir, né? Estava ali, demorou 3 anos para tomar a decisão, mas também, Negrão, eu interpreto como parte da sinalização, sabe? Ao mesmo tempo que houve os discursos dos ministros, no próximo ano vai ser diferente, eles mostram, olha aqui. Aí caçaram o Francisquini com toda a razão, com toda a justeza. Tem prova. Essa aí tem gravado a fala dele. Então, eu acho que o tribunal caminhou, usou esse caminho para sinalizar o que pretende em 22. A questão é se vai conseguir fazer o que pretende. Exatamente. De certa forma, ficou, como você já frisou, ficou sinalizado, e o caso foi flagrante do Francisquini, né? Mas também a questão das fake news, elas foram, a disseminação foi, não só, a gente está, quando fala em fake news, a gente está se referindo sempre às redes sociais, o WhatsApp, né? Mas as falas, né? As falas de Bolsonaro, as falas de quem o apoiou, né? A própria disseminação do gay, que ele falou em entrevistas, né? Ele estava mentindo, flagrantemente mentindo, né? Então, acho que também tem esse peso aí. Eu acho que não faltaram provas, né? Mas a decisão foi política, né? Ou falta de coragem mesmo, como você bem frisou, né? Se o tribunal tivesse coragem, ele teria, inclusive, tomado uma decisão diferente mais cedo. Ele foi protelando. E esse negócio de protelar, né, também tem esse efeito, até o general Mourão falou nisso, é uma espada de Damocles, né? Você mantém o presidente e o vice o tempo todo ali sob tensão de ter uma espada na sua cabeça, porque o julgamento não acontece. Então, você vai calibrando ali o momento de fazer o julgamento de acordo com
uma questão política. O tribunal não pode ser político. O TSE teria que ser um tribunal para julgar crimes eleitorais. Não, eu não digo nem que devia ser um tribunal, na minha opinião, não precisava de tribunal para isso. Bastava você, no momento eleitoral, designar ministros, juízes, afastá-los de suas funções habituais durante aquele período, ou ter juízes eleitorais específicos, que exige um conhecimento específico de direito eleitoral. Você sabe, Negrão, que no tempo que eu cobria TSE, os partidos têm delegados no TSE, né? Eles têm delegados, eles indicam delegados que atuam perante o TSE. No tempo que eu cobria a TSE, tinha um delegado da Arena, que era o partido do governo, da ditadura, que era o melhor, um grande advogado. Ele sabia tudo de direito eleitoral, sabia tudo de justiça eleitoral. A única questão é que eu falei que ele era um grande advogado, mas ele não era advogado, ele era médico. Era o senador Clodomir Millet. Senador Clodomir Millet, ele sabia tudo de direito eleitoral e era médico de formação, nunca tinha sido advogado. Né? Quer dizer, o direito eleitoral não exige muito, é como um pouco o direito do trabalho, se age mais em cima dos fatos do que da teoria. Né? Eu não sou advogado, não posso ficar falando disso, mas na prática a gente vê isso. O direito do trabalho, o direito eleitoral, depende muito do fato concreto, do fato que existiu. Você recebeu seu salário ou não recebeu seu salário? Né? No caso da Justiça do Trabalho. O salário foi pago correto? Não foi pago. Recebeu o 13º? São coisas mais factuais. Né? Então, ele fazia defesas brilhantes. O delegado da Arena era um médico, senador médico. Mas esse é o Tribunal Eleitoral que nós temos hoje, né, Negrão? E depois que eu falei aquilo, teve vários comentários para mim. Olha, essas coisas não vão mudar, porque não interessa para o status quo mudar. Né? Quem está bem não quer mudar nada. E os deputados e senadores não vão mudar essas coisas, não vão tirar os poderes do presidente da Câmara, não vão tirar poderes do procurador-geral, eles vão se protegendo. Só que na política a coisa vira. Né? Então, hoje, o que eles acham que está a favor deles, no futuro pode ser contra eles. Né? Eles não raciocinam em termos de país, de Estado, raciocinam em termos de interesses pessoais. Aí é difícil mudar, né? A justiça vai querer mudar o TSE, ali é um dinheirama que corre, cargos, e ministro ganha jeton, vai querer mudar para quê? E também, né, Hélio, os advogados eleitorais ganham rios de dinheiro, né? Ganham nas campanhas e ganham nesses processos. Né? Ganham muito, porque eles... Negrão, desculpa, não, eu não vou falar, não, porque brincar com advogado não dá. Eles ganham muito dinheiro, eles cobram caro para fazer aquelas defesas no TSE. Tanto é que você pode ver, advogados eleitorais estão na turma. Eu brinco, quando você vê um advogado de Armani, abotoadura e gravata de seda, é aquele milionário. A maioria dos advogados, não é isso, não. A maioria dos advogados é lascada, é aquele cara que batalha por uma causa, mal tem escritório, trabalha nesses escritórios que a OAB monta nos fóruns. Vive lá. Agora, tem uma turma privilegiada, que são os criminais, né, que defendem a bandidagem, e aí cobram muito para defender a bandidagem de colarinho branco ou a bandidagem comum. Imagina o que o cara do Comando Vermelho não paga para ser defendido no tribunal. Né? Imagina que um Arthur Lira não paga para advogado para defendê-lo no tribunal. Bandidos dos dois jeitos. E advogado eleitoral, Negrão, porque o cara está colocando ali o mandato dele, está colocando em xeque o mandato dele, eles ganham muito dinheiro. Exatamente. Vamos para o próximo tema, né? Negrão, que nós estamos falando de justiça, né? O Supremo tomou essa decisão, que é uma decisão importante. Eu queria que você comentasse aí, Hélio, sobre equiparar injúria racial ao crime de racismo. Negrão, o Supremo Tribunal Federal corrigiu um absurdo que existia na legislação, que era diferenciar racismo de injúria racial. Então, várias pessoas que cometem crime de racismo estavam sendo enquadradas como injúria racial para livrar a barra delas. Para livrar a barra, porque aí não prescrevia,
era um crime. O racismo não prescreve, a injúria racial prescreve, ou seja, depois de determinado tempo, você não pode mais ser condenado por aquele crime. Além do que, se você tem mais de 70 anos, você também vai sendo liberado, o prazo prescricional diminui, que é o caso que o Supremo julgou ontem. Era uma mulher de 79 anos que não queria ser condenada porque tem 79 anos. O Supremo disse, não, o crime não prescreve. Então, você tem uma divisão aí que não faz sentido. Se você comete uma injúria racial, você está cometendo crime de racismo. Não é verdade? É racismo, do mesmo jeito. Exatamente. O Supremo diz o seguinte, olha, não prescreve. Não prescreve. E aí equiparou os dois em relação a esse aspecto, o que é muito positivo. Porque as pessoas, você pode até a pena ser menor na injúria racial, tal, mas você não vai contar com a prescrição depois de 8 anos e não vai contar com a prescrição por questão de idade. Então, foi uma decisão boa. Agora, Negrão, quem votou contra? Quem? Nunes Marques, Cássio Nunes Marques, o ministro indicado por Bolsonaro. Então, esse Cássio Nunes Marques, que é o ministro indicado por Bolsonaro, vergonhosamente aprovado pelo Senado, com voto, inclusive, de senadores oposicionistas, esse Nunes Marques está mostrando quem é. Ele está mostrando claramente quem é. Agora, imagina se vai para lá o André Mendonça. Né? Nós vamos ter dois. E nos próximos 25, 30 anos. Eles são oportunistas, pode ser até que, mudando a onda, eles mudem também, mas eles têm vitalicidade, que é um outro absurdo do Brasil. O ministro do Supremo Tribunal é vitalício. É que nem os Estados Unidos é assim também. Ele é nomeado e vai ali para a vida inteira. Poderia ter um mandato de 10 anos, né? 10 anos, 12 anos, sei lá, estabelecer um mandato para esse ministro Supremo. E eleição, né, também, né? Você é a favor da eleição para os juízes? Não, eleição, sinceramente, não, Negrão. Eleição, sinceramente, não. Mas eu acho que não poderia, é uma coisa complexa, mas eu acho que não poderia ser simplesmente nomeado pelo presidente ministro, né? Nomeado pelo presidente e aprovado pelo Senado, porque aí prevalece a politicagem, não prevalece o mérito judiciário dessas pessoas. Né? Não é o que prevalece. O exemplo disso é o Nunes Marques. O exemplo disso é a indicação do Nunes Marques. Já houve outros casos, até por Lula e Dilma. Mas então eu acho que deveria ser um sistema de progressão de juízes e tal, com base em alguns critérios que seria muito complexo e se daria um bom debate para você estabelecer como é que quem deveria ser ministro. Mas eu defendo o mandato. Eu acho que o cara não fica ali para a vida inteira, não. Depois, para eles é bom, viu, Negrão? Porque quando eles saem, eles ganham mais dinheiro do que ganhavam no Supremo, porque eles viram advogados renomados, cobram 200 mil por um parecer de 3 páginas. Entendeu? As empresas que ficam doidas para tê-los ao lado, porque eles circulam, né? Eles conhecem os outros ministros, eles são respeitados pelos ministros dos tribunais superiores, ganham status, um parecer deles ganha manchete em jornal, ministro disse isso. Jornais adoram entrevistar ex-ministro, né? E cada entrevista que o jornal faz com um ex-ministro, ele sobe a cotação dele no mercado do direito, né? No mercado dos advogados. Então, o cara pode ser medíocre, mas ele é entrevistado. O ministro acha isso. Aliás, não tem a menor importância do que ele acha, porque ele não é mais ministro, não é político, não é nada, tem a mesma importância do que você e eu achamos. Mas falando aí, eu tô lembrando aqui de Aires Brito, né, que é um exemplo clássico, né? Virou, acho que, presidente lá da associação do Prêmio da Globo, e enfim. Isso. Olha, eu queria comentar um pouco. A é importante, viu, Negrão? Foi importante porque já diminui esse absurdo que é separar a injúria racial de racismo. Exatamente. Eu queria comentar sobre isso antes da gente passar para o baú. É interessante notar que os próprios agentes da polícia, né, agentes que eu digo, os policiais, né, da delegacia, às vezes tipificam ali, né, faz a denúncia, né, alguém sofreu a denúncia, sofreu o crime de racismo,
né? E a pessoa é denunciada, chega na delegacia, os próprios agentes policiais lá tipificam lá na hora, né? Não, foi injúria, isso aí não é racismo, tal. Quer dizer, é Uhum. um completo absurdo aí que tem em É relação para a isso. aliviar, aliviar. Sim, para aliviar o racista. Mas vamos para o baú do Hélio. Aqui no baú do Hélio, o Hélio rememora lá o governo de Rodrigo Hollenberg. Nós paramos onde mesmo, Hélio? Bom, nós paramos naquela pressão que alguns deputados distritais faziam Ah, sobre o governo para conseguir o que eles hoje conseguem no governo ibanês: cargos, verbas, emendas, nomeações, quer dizer, todo aquele toma lá da cá que é tradicional em Brasília e que impressionava o governo Hollenberg. Paramos nisso. E eu era, assim, dentro do possível, porque eu não podia tudo, eu não era o governador, obviamente, eu tentava brecar aquilo com base na razoabilidade, não era por implicância. Era aquele exemplo que eu dei, Negrão, de tirar um técnico de radiologia de um posto de saúde, de um hospital, e levá-lo para o gabinete de uma deputada totalmente sem sentido, né? Faltando técnico, havendo carência de técnico de radiologia. Mas isso aí chovia, e era um problema, Negão, porque os secretários de educação, de saúde, eles davam despachos negando a requisição que outros Câmara, principalmente, fazia. E ela caía em mim, que tinha que dizer se ia dar ou não, para o governador assinar. E eu achava um absurdo aquilo. Montanha de professores sendo requisitados para tarefas burocráticas, tarefas políticas, mas não era só isso, não. Era muita pressão, era muita coisa. E eu estava muito insatisfeito com aquilo, os administradores regionais indicados pelos deputados distritais, que é um absurdo, melhor. Isso aí no presidencialismo, esses deputados deviam ter vergonha, porque isso é uma desmoralização da Câmara e do Parlamento. No momento em que um deputado fica sujeito à vontade do Poder Executivo, ele deixa de ser um parlamentar. A questão do parlamento é a independência. No presidencialismo, no parlamentarismo, o parlamento governa. É o parlamento que governa. Agora, mesmo em Portugal, Negrão, parece que vai ter eleição, porque o primeiro-ministro não conseguiu aprovar o orçamento, e aí, sem aprovar o orçamento, o jeito como é que fala? Destituir, não, dissolver, só, dissolver, dissolver a Câmara e convocar novas eleições. Né? Mas aqui não é parlamentarista, aqui é presidencialismo. Então, Negrão, os deputados eles ficam de rabo preso com o governador. E o governador pega deputado e nomeia secretário para que o suplente assuma de rabo preso com o governador. Porque se o suplente sair da linha, o governador pega e devolve o deputado para a Câmara. E o suplente perde o cargo. É um jogo, Negrão, é um jogo sujo, que o ibanês faz. Para o ibanês é normal, como era para os governadores anteriores. Né? Eles acham que é parte do jogo, tem que ser assim, coisa nenhuma. Isso é comodismo, é acomodação. Pode ser diferente. Se quiser, eu provo que pode ser diferente. Mas então, Negrão, esse desgaste todo começou a haver um movimento para me tirar do cargo da Casa Civil. E eu falo os nomes. Você já viu que eu falo os nomes. Foi a Celina Leão, com apoio de vários outros deputados que estavam insatisfeitos comigo, do secretário de Relações Institucionais, o Marcos Dantas, que articulou também para me tirar, ele queria me tirar da Casa Civil desde o início do governo, e de um adjunto meu, Negrão, o Ricardo Calado, que era o meu adjunto de comunicação da Casa Civil. Quem era? Ricardo Calado. Tinha dois adjuntos. Tinha um adjunto da área, vamos dizer assim, administrativa, que era o Ricardo Tafner, e havia um adjunto da área de comunicação, que era o Ricardo Calado, que se juntou ao Marcos Dantas e a Celina Leão para me derrubar. E foram bem-sucedidos. Inclusive, a Celina apresentou uma lista. Celina apresentou uma lista de petistas na Casa Civil, que era uma acusação que os deputados ali gostariam de fazer, que eu tinha mantido os petistas na Casa Civil, os petistas do Agnello. Ela fez uma lista que ela colocou todo mundo
assim, sem menor critério. Eu lembro bem que tinha uma secretária minha que era tucana. O pai dela foi um tucano conhecido, ela não tinha nada de PT, colocava gente que não tinha nenhuma ligação com o PT, mas colocava. Tinha petista na Casa Civil, sim. Eu mantive vários servidores em cargos de confiança que tinham ligação, eram filiados ao PT, mas eram competentes, eram, sobretudo, competentes. Aliás, eram talvez os mais competentes, alguns dos que eu mantive lá. Então, fizeram uma lista. Sabe onde que essa lista foi impressa? Na Secretaria de Relações Institucionais, do lado da Casa Civil. Foi impressa lá no gabinete do Marcos Dantas. Depois, eu fiquei sabendo, né? A gente fica sabendo muita coisa. E ficava inventando coisas, diziam que eu colocava microfone para vigiar o vice-governador, imagina, tinha colocado microfones para vigiar o vice-governador. Ficava inventando coisas contra mim. E articulando para me derrubar. Articulando para me derrubar. E até que um dia, Negrão, não sei como é que está nosso tempo aí, mas foi engraçado, ter um dia o Rodrigo, eu ia muito no gabinete, várias vezes por dia no gabinete dele, uma hora eu estava lá, só eu e ele virou, sentou e falou, quero falar uma coisa com você. Eu falei, vamos lá. Ele falou assim, nós estávamos com muito problema na área de transporte, sabe, Negrão? Estava muito problema, estava complicado. E eu tinha algum conhecimento de transporte. Assim, era uma área que eu me interessei, que eu entrei um pouco mais, e eu tinha trabalhado numa empresa de planejamento e logística do governo federal. Então, eu tinha me habituado um pouco àquela coisa. Então, ele virou para mim, mas não sou especialista na área, longe disso. Ele virou para mim e falou assim, está muito ruim o transporte, está problema, mobilidade, né, que chamava, está com muito problema na mobilidade e tal. Você tem uma boa relação com todos nessa área, você conhece o assunto e tal. Você não quer ser o secretário de mobilidade? Aí eu virei para ele e falei assim, Rodrigo, primeiro vamos saber o seguinte, você quer que eu seja secretário de mobilidade ou você não quer que eu seja o chefe da Casa Civil? E ele foi honesto. Ele falou as duas coisas. As duas coisas. Ou seja, ele queria me tirar da Casa Civil por causa dos conflitos com os deputados distritais, talvez com o Marcos Dantas, que era uma pessoa de muita proximidade com ele, que devia estar me queimando lá, né? E disse que queria me colocar na mobilidade, no que eu até acredito. No que eu até acredito, porque estava realmente complicado, a coisa lá estava muito complicada, tal, e não estava conseguindo avançar. Eu até acredito que ele quisesse me colocar lá. Eu falei, olha, eu vou pensar no assunto, tudo bem? Tudo bem, não vou descartar aqui, não, vou pensar. Para mim, Negrão, não tinha muita diferença, assim, entendeu? Eu ia fazendo, mas fiquei meio danado dele estar sucumbindo à pressão da Celina Leão e dos deputados distritais. Não é papel do governador isso, entendeu? Mas compreendendo, o governo precisa avançar do jeito que ele quer, e na mobilidade, cheguei a pensar, na mobilidade, eu não vou me envolver com essas questões, né? E quando o deputado chegar lá pedindo coisa, eu mando embora e pronto, porque o deputado procura você para propor negócio, para fazer negócio. Raramente é por um assunto de Estado, um assunto de interesse da população. Como eu falei da outra vez, é para pedir para pagar a empresa, para contratar a empresa, para não sei o quê. Isso era mais do que comum. Então, eu fiquei de pensar, mas aí ele atropelou. Porque quando eu voltei para conversar com ele, 2 ou 3 dias depois, eu falei, Rodrigo, olha, eu pensei bastante, acho que não é o caso não, viu? Acho que eu não sou especialista, é melhor colocar uma pessoa que entenda mais profundamente do assunto e tal. Ele falou assim, poxa, mas eu já convidei alguém para o seu lugar. Você não esperou minha resposta para convidar alguém? Aí ele me contou que ele já tinha convidado o Sérgio Sampaio, que era diretor-geral da Câmara. E adivinha quem promoveu a ida do Sérgio Sampaio para o governo, Negrão? Você é capaz de adivinhar? Aécio Neves, Negrão. O mentor do Rodrigo. O Aécio Neves tinha... O Sérgio Sampaio não iria continuar diretor-geral com o Eduardo Cunha. Lá na então, o Aécio Neves começou a querer arranjar um lugar para ele, entendeu? Começou a querer arranjar um lugar para ele. Aí o Rodrigo
leva o Sérgio Sampaio, contra quem, pessoalmente, eu não tenho nada, inclusive filho de um ex-professor meu, um ótimo professor de Química, no segundo grau. Aí eu falei, pô, Rodrigo, você tinha que ter esperado, né? Tinha que esperar pelo menos a resposta. Eu fui na casa dele, falei, agora complicou, né, cara? Porque eu não vou para transporte, então eu vou sair do governo, porque eu não vou para a mobilidade, já decidi que eu não vou. Aí ele me ofereceu a chefia do gabinete, que era o Rômulo, o diplomata, Rômulo, que era o chefe de gabinete. Eu falei, pô, mas e o Rômulo? Que era do PSB. Ele falou, o Rômulo, eu vou pôr o Rômulo na Terra Cap, vai ser diretor da Terra Cap. Aí eu até brinquei, pô, então vou fazer o contrário, você me manda para a Terra Cap. Você sabe que a Terra Cap tem um salário de 40 mil reais, né, negão? Um negócio assim. O secretário ganhava, acho que 16, 15, 16. Terra Cap é um salário de 40 mil reais. E trabalha em horário comercial, né? Trabalha em horário. Se você for se você for na Terra Cap 5 horas da tarde, você não encontra quase ninguém mais. Foi todo mundo embora. Principalmente no dia de hoje, na sexta-feira, né? Sexta-feira, meio-dia. Meio-dia, meio-dia. Sexta-feira é meio-dia. Então, legal. O pessoal vai para o Sertão e Mar, lá na Vila Planalto, e não volta mais. Então, legal. Aí eu falei, então tá, agora você vai me obrigar a pensar mais. Eu queria conversar com o pessoal, né, com outras pessoas. Aí ele me deu um tempo, mas fim de semana, eu cheguei a pensar mesmo, e eu falei, pô, tudo bem, eu largar o governo agora, eu me preparei para ficar 4 anos no governo, vou largar agora e tal, na chefia de gabinete, talvez. Eu fiquei pensando, mas cheguei à conclusão que não era o caso. Depois de pensar, eu estou reconhecendo que eu cogitei, não foi descartado liminarmente. Aí eu cheguei para ele e falei, Rodrigo, não vou topar. Assim, também teve um fator. Quando ele falou do Gameve, uma hora, que eu ia muito falar com ele, né? Uma dessas horas que eu fui falar com ele, ele virou para mim e disse, olha, se você vier para a chefia do gabinete, não traz o pessoal do PT, não. Eu falei, assim, não, os petistas que estão lá para evitar atrito. Eu falei, Rodrigo, você me convida para vir para o cargo e já cria uma restrição em relação a quem eu tenho que trazer porque é petista? O cara pode ser competente, mas se é petista, Celina Leão, dona Celina não gosta, aí tem que tirar? Mas não era só a Celina, era o pessoal do PSB também com ciúme do PT, entendeu? Não era só a Celina. Por isso que eu falei, houve uma aglutinação. Você vai falar, o que o Calado queria? O Calado, ele estava chateado comigo porque ele queria ter mais poder do que ele tinha condições de ter. Eu coloquei o Calado lá para cuidar da parte de imprensa, ele queria cuidar da publicidade. Sabe, negão? Ele queria ter interferência na publicidade. E não, publicidade não era com ele. Publicidade eu mesmo cuidava diretamente com a subsecretária, que eu confiava plenamente nela. E não ia colocar o Calado querendo dar dinheiro para blogueiro, dar dinheiro de graça para o que ele queria. Ele não escondia isso, não. Ele era a favor de soltar dinheiro para os blogueiros amigos dele. Inclusive para ele tinha blog. Mas então, negão, eu cheguei para o Rodrigo e falei, olha, não quero, não vou continuar, vou sair do governo. Mas não briguei com ele. Nós não brigamos. Eu falei, inclusive, olha, ele falou, então você fica até segunda-feira, o Sérgio assume. Eu falei, tranquilo, ótimo, e eu vou continuar te ajudando de fora do governo. Quero continuar ajudando esse governo. Né? Apostei nisso, quero continuar ajudando fora do governo. Perfeito, tal. Eu falei com ele, olha, eu vou reunir a imprensa para anunciar que eu vou sair, tal. Tudo bem. Eu reuni a imprensa, Negrão, e contei a verdade, igual eu estou contando aqui. Falei, eu estou saindo para que o governador possa ter uma relação, para que eu não seja um empecilho, uma relação do governador com a presidente da Câmara e com outros deputados distritais. Falei claramente, estava saindo por causa disso. Vou continuar ajudando o governador, vou continuar ajudando o governo. Não briguei, não teve briga. Ao contrário do que... Lembra aquela carta lá do secretário de comunicação do Ibanez, de que eu fui expulso de 3 governos? Eu estou concluindo aqui o terceiro. Eu saí porque eu quis. Eu poderia ter aceitado a chefia de gabinete, poderia ter proposto ao Rodrigo ir para um outro cargo, ele teria aceitado, podia propor ir para outro lugar, poderia, como não sair do governo rurista por vontade própria. Onde eu fui demitido foi do Cristóvão, conforme a gente aqui até já falou com ele próprio, né? Com a presença do Cristóvão aqui.
Aí eu saí do governo, Negão. Aí a minha entrevista repercutiu muito. E aí, acho que criou algum atrito. Ele chegou para mim no dia seguinte e falou: olha, pô, depois dessa entrevista não dá para você ficar aqui até segunda-feira. Não dá para você ficar até segunda. Isso acho que era quinta-feira, quarta, quinta-feira. Eu falei: legal, Rodrigo, eu saio, não quero criar casos para você, não. Eu saio, o Tafner assume aí como adjunto interinamente, segunda-feira o Sérgio Sampaio assume, porque o Sérgio Sampaio tinha que se desligar da Câmara, né, para assumir. Você acredita, Negrão, que eles não me convidaram para a posse do Sérgio Sampaio? Não convidaram, não foi feita a transição. Não fui convidado para a posse do Sérgio Sampaio. O Tafner passou o cargo para o Sérgio Sampaio, não fui convidado. Eu encontrei com o Rodrigo logo depois, eu continuei encontrando com ele, que eu fiz uma brincadeira com ele. Eu falei assim: olha, eu continuo te ajudando, vem aqui sempre que você quiser, mas tem que ter vaga na garagem, porque arranjar vaga aqui, aí eu não venho, não. Tem que ter, aí, até uma brincadeira lá, né, que a única exigência minha foi uma vaga na garagem quando eu fosse assistir. Tem umas vagas de visitantes lá, né? Eu queria acessar a vaga de visitante. Mas aí eu falei com ele: pô, Rodrigo, nem me convidaram para a posse do Sérgio Sampaio. Ele fez aquele espanto: não te chamaram? Eu falei: não. Mas, tem umas você coisas. não me viu lá? Você me viu lá? Não, se tivesse chamado, eu teria ido, sinceramente, eu teria ido. Mas não fui convidado, não. É medo, entendeu? Eu não fui convidado por quê? Porque parlamentares certamente iriam. E aí estaria lá a dona Celina, que era a heroína do. Depois ela traiu o Rodrigo, né? Antes disso mesmo, ela já disse que já estava saindo da base do governo. Tal. Antes de eu sair do governo, ela já estava dizendo isso. Havia uma esperança dele de que eu saindo, ela pudesse retornar à base do governo, entendeu? O que não aconteceu. Celina não é confiável, obviamente, ela não é confiável. Só o Rodrigo mesmo, na ingenuidade dele de achar que Aécio Neves é mentor de governo, para achar que Celina Leão é uma pessoa em quem ele poderia confiar. Mas acho que o tempo passou, né, Negrão? Vamos deixar para a próxima, segunda-feira. Você consegue aí. Acho que é interessante fazer essa análise aí, prosseguir na análise do governo Rodrigo Hollenberg, até porque uma coisa que eu fico pensando muito, Elidório, qual é o legado de Rodrigo Hollenberg? Né? Vamos talvez aprofundar um pouco. Falar disso. Obrigado, Hélio. Obrigado a vocês que nos acompanharam aí. A gente volta na segunda-feira. Grande abraço para todo mundo. Abraço. Final de semana.